E essa semana estamos falando de um assunto muito importante que vai melhorar a nossa conduta como mãe, melhorar, otimizar o nosso tempo, a nossa maternidade, a nossa paternidade, ok? Na segunda-feira nós falamos sobre pontos importantes também, de planejamento versus previsão, de como liberar o HD mental, como deixar a mente mais livre para o raciocínio fluir, né, para as ideias aparecerem, como não sobrecarregar a mente. Ontem nós falamos sobre planejamento e previsão, que tem a ver com o assunto de segunda-feira, né? Como a gente consegue, de fato, depois de uma mente mais descarregada, aprender a otimizar o nosso tempo com planejamentos e evitar previsões desnecessárias dentro da maternidade e da nossa vida como um todo. E hoje é a continuação dessas 3 lives aí que nós falamos essa semana. E hoje nós vamos aprender a como otimizar o nosso tempo realmente como mãe. Como planejar, Gabi? Eu já entendi que eu preciso liberar HD, eu preciso fechar as janelinhas da minha mente, né? Já entendi que eu preciso planejar ao invés de prever as coisas, que o planejamento gera atitude, determinação, disciplina, e já a previsão gera ansiedade, angústia, estresse. Já entendi tudo isso, certo? Como então de fato eu planejo meu dia? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Então sejam muito bem-vindos. Bom dia o pessoal que tá entrando agora também. Eliane, Milena, Marcelo, Messias, Michele, sejam muito bem-vindos aqui, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, direto ao assunto, né, gente? A gente precisa entender que dentro do nosso dia, seja você mãe, profissional, professor, empresário, funcionária pública, o qual seja a sua função, tá? Só do lar mesmo, dona de casa, mãe, tempo integral, seja qual for a sua função durante o dia, quais sejam as suas obrigações durante o dia, nós temos que entender que temos 4 tipos de ações que a gente precisa aprender a nominar e a checar para otimizar o nosso tempo. Então pensa comigo, se eu tenho um HD mental mais liberto, né? Então fechei as janelinhas como vocês aprenderam na live de segunda-feira. Se eu aprendi que eu não devo ficar prevendo as coisas, mas eu tenho que planejar as coisas, né? Principalmente a maternidade, ou seja, eu não tenho que prever o comportamento desafiador do meu filho, eu tenho que me planejar para esse comportamento, para que eu consiga evitar que ele aconteça, porque o planejamento me proporciona isso, né? Evitar que ele aconteça. Já a previsão não, eu só fico esperando. Então, previsão é você o quê? Antecipar o futuro, e planejamento é você se antecipar ao futuro, certo? Gabi, então como é que eu consigo organizar as coisas? Porque eu nunca tenho tempo, não dá tempo de nada, quando eu vejo o dia já acabou, tô sempre cansada. Então, primeira coisa, a gente tem que prestar atenção nas frases que a gente diz. Nunca dá tempo de nada, eu nunca consigo fazer nada, meu tempo é curto, quando eu vejo já acabou. Tudo que a gente comunica vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um resultado, ou seja, uma crença. Se você acredita que no seu tempo você não dá conta de nada, você vai continuar não dando conta de nada. Esse é o primeiro passo, tá? Isso é real. Gente, isso acontece aqui dentro. Tudo que a gente comunica, o cérebro capta uma informação como algo verdadeiro. E a repetição dessa comunicação gera um aprendizado. Assim como para a criança, nós também somos assim. Então, se você continuar comunicando isso, o teu resultado vai ser sempre esse. Você não vai dar conta de nada mesmo, as coisas não vão fluir para você. Então vamos primeiro prestar atenção. Por que antigamente eu não dava conta de nada, o meu dia parecia não render? Vamos levar isso para o passado, era uma coisa que acontecia, hoje não acontece mais, certo? Segundo passo, como eu resolvo isso de fato? Como eu trabalho isso de fato, né? Porque nós temos que nominar as ações. Então anotem aí para vocês não esquecerem. Primeiro tópico, existem ações na nossa vida que são urgentes. Segundo tópico, existem ações na nossa vida que são importantes, outras que são delegáveis e outras que são desnecessárias. Então nós temos 4 tipos de ações dentro da nossa vida, que se a gente aprender a dividir dessa forma, sobra mais tempo, ou seja, nós temos uma maior produtividade, tanto na maternidade, quanto na vida profissional, quanto em ambas, né, as rotinas da nossa vida, rotina materna, rotina empresária, rotina profissional, rotina com famílias, rotina com amigos, enfim, tá? Então, o que eu quero desafiar vocês? Se vocês querem otimizar e aumentar a produtividade de vocês, primeiro, se é falta de tempo, vamos fazer um mapa da produtividade.
que é esse mapa da produtividade? Vocês vão pegar um dia da semana de vocês, onde naquele dia você faz mais coisas. Qual é o dia da semana que você mais produz? Que você acha que aquele dia é o que mais tem coisa para você fazer, tá? Qual é esse dia? Quero que você escolha esse dia. Nesse dia, você vai pegar uma folha sulfite, um caderno, qualquer papel, e você vai colocar o celular para despertar de 15 em 15 minutos. Nossa, Gabi, que exagero. Não é exagero. Você vai colocar o seu celular para despertar de 15 em 15 minutos, ok? E aí você vai anotar tudo que você está fazendo de 15 em 15 minutos. Então, por exemplo, acordei, você vai colocar lá, 7 horas da manhã, acordei. Daqui 15 minutos, estou no banheiro. Então, você acordou às 7 e às 7h15 você estava no banheiro, certo? 7h30, ainda estou no banheiro. Opa, ainda estou no banheiro. Então, beleza, mas vai anotar lá. 7h45, estou fazendo café. 8 horas, o que você está fazendo? 8h15, 8h30. É muito importante você se dedicar. É um dia só que você vai fazer isso. Se dedica para anotar tudo de 15 em 15 minutos, tá? Vai anotando sempre um embaixo do outro, com os horários de 15 em 15 minutos. No final do dia, o que você vai fazer? No final do seu dia ou no dia seguinte, você vai separar todas essas ações de 15 em 15 minutos entre ações urgentes, importantes, delegáveis e desnecessárias. Então, monte aí 4 colunas, né, que você vai colocar aqui todo listado o seu dia de 15 em 15 minutos e vai montar aqui, ó, 4 colunas, tá? A coluna dos assuntos urgentes, importantes, delegáveis e desnecessários. E aí você vai marcar com um X tudo aquilo que você fez de 15 em 15 minutos, se é urgente, importante, delegável e desnecessário. Vamos entender então quais são os significados dessas palavras. Tudo que é urgente, gente, tudo que é urgente são coisas importantes que nós procrastinamos. Anota isso. Tudo que é urgente na nossa vida são coisas importantes que nós procrastinamos. Ou seja, era importante, deveria ter feito, não fiz porque estava com a janelinha aberta. Lembra do HD mental? É por isso que uma live linka com a outra. Tava com a janelinha aberta, era importante, eu tinha que fazer, eu não fiz, perdi o prazo, se tornou urgente. E aí eu preciso liberar tudo que é importante e começar a fazer o que é urgente. E isso me gera estresse e ansiedade, tá? Então, tudo que você anotar como urgente são coisas que eram importantes, que você não fez no prazo, por isso se tornou urgente, ok? Isso vai trazendo algumas fichas pra gente que vai caindo aí na mente, tá? Opa, tô vendo alguma coisa diferente na minha vida. Outro tópico. Tudo que é importante são coisas que a gente precisa dar prioridades. Então, nós temos que fazer, são coisas que temos que nos dedicar, tá? A gente precisa se dedicar para que a gente cumpra aquilo. Porque se a gente não cumprir o que é importante, ela vai se tornar urgente. E antes dela se tornar urgente, ela já vai causar estresse, já vai causar angústia. Então, coisas importantes são coisas primordiais que a gente precisa fazer, que não tem como retirar da nossa rotina, certo? Coisas delegáveis. Coisas delegáveis normalmente são coisas que a gente faz, que ocupa o nosso espaço, né? Ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa mente, ocupa a nossa paciência e a gente não precisaria fazer, tá? Como, por exemplo, coisas desnecessárias que eu faço aqui, que eu fazia. Deixa eu pensar, coisas desnecessárias. Por exemplo, quando eu tava tentando otimizar o meu tempo, eu percebi que quando eu ia ao mercado, era desnecessário para o meu tempo, para aquilo que eu precisava, eu passar a compra, colocar a compra na sacolinha. Desnecessário não, era delegável. Eu colocar as coisas na sacolinha, colocar no carrinho, botar no carro, chegar em casa, tirar do carro, botar no carrinho, subir o elevador, colocar aqui em casa, guardar tudo no armário. Tudo isso me gerava muito tempo. Eu demorava 1 hora, às vezes 2 horas para todo esse processo. E se eu otimizasse, se eu pedisse para o mercado entregar as compras para mim naquela época, e isso facilitaria, me sobrariam 2 horas para eu fazer outra coisa que era importante, certo? Então teve uma época da minha vida, hoje não mais,
mas teve uma época da minha vida em que eu pedia para entregar a compra do mercado. Então eu comprava, quando eu passava no caixa eu já falava, é entrega. Ai, mas é R$7, Gabi, a entrega. É, aqui cobra R$7 a entrega, mas minha hora vale mais do que R$7, certo? Quanto vale a sua hora? Então, uma hora para mim, dando tempo de qualidade pro meu filho, preparando um almoço gostoso, cuidando da minha casa, atendendo alguém, vale mais do que R$7 pago no mercado, certo? Então eu comecei a fazer isso. Isso eu deleguei, era algo que eu fazia, que eu não precisava fazer, que outra pessoa poderia fazer no meu lugar e que ia otimizar o meu tempo. Então esse é um exemplo, certo? Que você também pode adquirir isso ou pode anotar outras coisas aí que para você pode ser delegado, tá? E você não delega. Então, por exemplo, na sua rotina familiar, então eu precisaria de alguém para passar minha roupa. Eu perco muito tempo passando minha roupa, eu não gosto, eu demoro, e eu percebi que naquele dia eu levo 3 horas passando uma roupa, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu não tenho como investir em alguém para pagar, para passar minha roupa. Então você vai precisar olhar para o seu financeiro e ver quanto tempo que você produziria em 3 horas se você não estivesse passando roupa. Se for trabalhando, vai aumentar a tua renda familiar? Se for com teus filhos, vai diminuir o tempo que você gasta com consultoria comigo, com consultoria com psicóloga, né, terapia, com outro tipo de coisa? Então assim, isso vale a pena? Então a gente tem que rever a questão financeira e delegar isso, ou seja, contratar alguém para passar a roupa para você. E assim você vai trabalhando em coisas que são delegáveis dentro do seu dia, naquele dia que você colocou lá, que é o dia que você mais tem coisas para fazer, ok? E as desnecessárias são coisas que a gente faz e a gente não precisa fazer. Por exemplo, você reparou, anotando tudo isso, que você passa muito tempo no celular. Nossa, eu olhei aqui de 15 em 15 minutos, deu mais de 4 horas no celular, é desnecessário isso. Não, preciso otimizar o meu tempo, vou gastar meu tempo olhando 15, 20 minutos de manhã, à tarde e à noite. Coisas desnecessárias, por exemplo, quanto tempo você gasta assistindo televisão? O que você faz à noite depois que seus filhos dormem? O quanto você se dedica para o seu autoconhecimento, para a sua evolução? O quanto você fica lá assistindo filme que não vai te acrescentar de nada, novela que não vai te acrescentar de nada, conteúdos que não vão te acrescentar de nada? Quanto você consome conteúdos na internet que não te acrescentam nada? Aqueles vídeos de gente falando mal do outro, aqueles vídeos só falando de coisas negativas, só passando notícias ruins. E aquilo não vai te tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Então, parar para pensar em tudo que é desnecessário na sua vida. Se você fizer isso, gente, vocês vão abrir a mente para muitas coisas. Vocês vão conseguir enxergar o que na sua vida você faz que é urgente, porque não fez quando deveria fazer, porque era importante. O que você faz na sua vida que é importante, que você não tem como excluir. O que na sua vida pode ser delegado a outra pessoa. O que na sua vida é desnecessário. Isso vai otimizar o seu tempo. Isso vai melhorar a qualidade do seu dia. Consequentemente, você vai ter mais tempo para sua criança. Você vai ter mais tempo para sentar com ela no chão, para montar uma rotina de qualidade, para planejar a vida em família. E não só como mãe, como mulher, teu autocuidado, como homem, teu autocuidado também, como profissional, como você vai melhorar o teu desempenho dentro do teu trabalho. Tudo isso melhora, gente, porque sobra tempo, otimiza, tá? Sem contar que a gente começa a liberar o quê? Serotonina, endorfina dentro do corpo, que são hormônios do bem, que são hormônios que produzem alegria, satisfação, atitude, ousadia, né? Harmonia, e tudo isso contribui para que você se desenvolva muito melhor, porque aí você melhorando a sua farmácia interna, que são os hormônios que a gente produz naturalmente no nosso corpo, nós nos sentimos melhor, e nos sentindo melhores a gente tende a agir melhor. E assim o nosso HD já liberto, porque você fechou as janelinhas e pensando naquilo do seu filho que já vai dar errado, mas que você não está prevendo, você está planejando. Imagina como vai ser a sua vida. Que fichas caem para você? Quanto você não está fazendo nada disso do que eu falei aqui? Ou quanto você está vivendo em coisas desnecessárias que são delegáveis, fazendo tudo que é urgente porque não fez quando era importante? O quanto a sua vida vira um bolo de neve? Se você é mãe, gente, uma coisa essencial para qualquer mãe, nós precisamos acordar antes dos nossos filhos. Nunca deixem para acordar com as crianças. As crianças, elas demandam muito a nossa atenção. Se a gente acorda com elas, o nosso dia já começa naquele bolo louco. Porque daí a gente já tem que cuidar, a gente já tem que, daí eles chamam daqui, chamam dali, daí quer comer, daí quer fazer xixi, daí quer escovar o dente, daí pede isso, daí pede aquilo.
E aí você não tem aquele tempo para você não consegue se dedicar para os seus estudos, para os seus autocuidados. Se você gosta de meditar, ler a Bíblia, fazer a tua leitura da manhã, ler um teu livro. Então precisa acordar mais cedo. Que horas você tem acordado? Ah, mas eu não consigo acordar mais cedo. Crença. O que você precisa fazer? Primeiro, eu vou acordar. Que horas? Tal horas. Outro ponto importante. Despertou o celular? Precisa levantar. Lembra quando eu não fiz a live semana passada porque eu apertei a soneca? É isso que acontece. Quando a gente aperta a soneca, a gente acaba procrastinando e não levanta. Foi o que aconteceu comigo. Parênteses. Quando isso acontece, é aquilo que eu falei. É importante olharmos para as nossas necessidades. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Certo? Então eu me permiti ficar ali mais tempo, porque eu realmente estava cansada. Eu não perdi tempo com novela, com filmes desnecessários, fazendo coisas desnecessárias ou delegáveis. Eu estava trabalhando intensamente, sendo mãe intensamente, estava sobrecarregada, precisava descansar um pouco mais. Descansei naquele dia, no dia seguinte voltei a produzir. Então não é se render ao cansaço, é entender, conscientizar de onde ele está vindo e autorresponsabilidade, tomar decisões para que ele passe, se permitir sentir em alguns momentos, mas não viver assim o tempo todo, porque daí isso já é vitimismo, entendeu? Isso já é o quê? Historinha que você conta para não evoluir. Então a gente conscientiza, resolve e age, tá certo? E com isso a gente vai melhorar tudo na nossa vida, tá? Acordar mais cedo que a criança, planejar o seu dia, começar o seu dia com você, com uma leitura bíblica, com um devocional, com uma leitura importante de um livro que você quer muito ler, com uma pregação, com uma mensagem legal, com um vídeo de parentalidade na internet como esse, para depois, o que você vai fazer depois dessa live? Depois, Gabi, eu tenho isso para fazer. Já sair fazendo, desliga o celular, vai fazer o que você tem que fazer, que hora você vai voltar pro celular? E depois eu vou cuidar das crianças, depois eu vou fazer almoço, depois eu vou dedicar um tempo para brincar com ela. Ah, mas daí eu sei que ela vai acordar e já vai acordar chorando. Previsão. Se ela já vai acordar chorando, se planeja. Como é que você pode resolver isso? De que forma você pode mudar o dia da sua criança quando ela acorda para ela não acordar sempre do mesmo jeito? Ela acorda e o que você está fazendo normalmente? Como você pode mudar isso para que ela acorde melhor? Ah, mas eu já fiz e não adianta. Fez uma vez, a criança aprende por repetição. Então a gente tem que continuar. E se não está tendo evolução na repetição, nós devemos mudar o nosso jeito de agir. Certo? Talvez essa criança tenha dormido muito tarde, tá dormindo pouco. Crianças precisam dormir cedo, gente. Criança tem que estar na cama no máximo estourando até 10 horas da noite. No máximo estourando. Por uma série de questões, tanto hormonais, de crescimento, quanto emocionais e psicológicas. Crianças precisam dormir cedo. Repare que hora seu filho está dormindo, quanto tempo ele está acordando à noite, se ele está acordando demais de madrugada e pede mamar, qual é a idade que ele tem, se já é a hora de mamar, se não é a hora de mamar, se ele está vinculado demais a você, se você precisa melhorar a qualidade de sono dele. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você otimizar seu tempo como mãe, como mulher, como pessoa, como profissional, como esposa. Tá certo? É isso, espero que essa live tenha ajudado vocês, né? Vocês viram que eu falei rápido, tô empolgado, já tô otimizando meu tempo aqui. E tenham uma ótima quarta-feira com o nosso cafezinho de todos os dias. Pensem nisso com carinho e decidam agir. A escolha é de vocês. Tem pessoas que pegam esses conteúdos gratuitos que eu passo e agem, aplicam na vida e mudam e evoluem. Tem pessoas que não fazem nada disso. Tem pessoas que pegam esse conteúdo, fecham o celular e continuam vivendo a vida do mesmo jeito todos os dias e reclamando de tudo todos os dias. Autorresponsabilidade. O que você reclama não vai trazer melhora para sua vida. Se tá ruim, haja. Chega de historinha, gente. Chega de mimimi. Se tá ruim, faça e viva as diferenças na sua vida. Um beijo grande e até amanhã.